Olá pessoal, tudo bem? Bom, então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concentração industrial, né, que é o segundo tema dessa disciplina de economia industrial. No primeiro a gente viu um pouquinho sobre economias de escala de escopo e agora um pouquinho ah, sobre as medidas de concentração industrial. Então o tema, né, é, são as medidas de concentração industrial. E o que são essas medidas de concentração? Então, elas captam em que medida um determinado agente econômico, seja quem está do lado da oferta, seja quem está do lado da demanda, né, seja o produtor, seja o consumidor, ele apresenta um componente dominante em um determinado mercado. Ou seja, ele mede o quanto que um determinado agente, e a gente vai falar basicamente principalmente de agentes de produtores, né, de quem está vendendo, de quem está do lado da oferta, o quanto que ele detém poder de mercado, o quanto que ele domina um determinado mercado. Então, basicamente, uma medida de concentração vai indicar os setores para os quais o poder de mercado é mais ou menos distribuído. E é um índice bastante importante para quem vai entrar em um determinado mercado saber, por exemplo. Então, é importante ele saber qual é a estrutura concorrencial desse mercado. Né? Esse mercado está concentrado na mão de poucas empresas, ele está bem diluído, então isso é uma coisa importante de se saber. Esse grau de diluição do poder de mercado. Então, o poder de mercado ele se relaciona com as estruturas de mercado que foram vistas lá na disciplina de microeconomia. Basicamente, a gente tem um monopólio, que é aquela estrutura de mercado em que uma única empresa controla a oferta. Então, a medida de concentração de um monopólio geralmente indica o valor máximo de uma medida de concentração. Geralmente, a maioria das medidas de concentração indica um valor igual a 1 por um monopólio, e a concorrência perfeita indica o limite inferior, indica um mercado de pouco concentrado, um mercado em que esse poder de mercado está bem diluído, né? Mas a concorrência perfeita é uma definição teórica, e as medidas de concentração que a gente vai ver é uma medida numérica, né, que permite verificar o quanto que um poder, que permite quantificar, né, mais especificamente, o quanto que o poder de mercado está mais ou menos concentrado. Então, basicamente, a concentração de mercado, as medidas de concentração, elas refletem dois componentes principais. Primeiro, a quantidade de empresas que possuem nesse mercado. Então, quanto maior o número de empresas no mercado, mais diluído esse mercado, menos concentrado esse mercado. E também a desigualdade na participação no mercado. Então, não depende só de ter muitas ou poucas empresas, mas também de como a participação no mercado dessas empresas se distribui. E o que a gente chama de participação de mercado, a gente conhece pelo termo market share. Então, o market share do mercado é o quanto a parcela, né, o percentual desse mercado que cada empresa possui. Bom, então o que a gente chama de estrutura concorrencial são as principais características de um determinado mercado. Então, todas as características de um determinado mercado que determinam o seu nível de concentração. Então, por exemplo, como é a conduta dos produtores desse mercado, como se dá as preferências dos consumidores, as características do produto, se esse mercado tem um grau maior ou menor de informação. Então, tudo isso define o que a gente chama de estrutura concorrencial. Então, são as características, né, qualitativas que definem esse mercado. E tudo isso, junto, somado, vai determinar se esse mercado vai ser mais ou menos concentrado. E, então, a estrutura concorrencial, né, vamos dizer assim, que é a causa da concentração. Então, dependendo da estrutura concorrencial, dependendo das características desse mercado, o resultado vai ser um mercado mais ou menos concentrado. E o poder de mercado, se a estrutura concorrencial é a causa, o poder de mercado é o efeito da concentração. Então, a gente define poder de mercado, isso é uma coisa que já foi trabalhada lá na microeconomia, é a capacidade que uma determinada empresa tem de controlar o preço de venda de um produto. Então, quanto maior a sua capacidade de controlar o preço de um produto, de determinar esse preço de venda de um produto, maior o seu poder de mercado. Lembrar que nas estruturas teóricas da concorrência perfeita, o poder de mercado é praticamente zero, porque nenhuma empresa consegue determinar o preço de um produto. Ela tem que se sujeitar ao preço de mercado. E no monopólio,
a empresa pode determinar o preço que ela quiser do produto e ela vai trabalhar com o preço que é mais vantajoso para ela, né? Então, e quanto menor os custos de uma empresa, mais a empresa tem essa possibilidade de trabalhar com o preço também, né? Então, o índice de concentração vai tentar captar esse nível de distribuição do poder de mercado, né? O quanto que esse poder de mercado se distribui. Então, as medidas de concentração vão medir o nível de concorrência existente num determinado mercado. Então, a gente vai ter dois extremos, né? A gente vai ter os mercados de concorrência e os mercados de concentração. Então, são os dois opostos, né? Então, a gente tem os mercados que são mais marcados por concorrência, esses mercados são chamados de mercados atomizados, e os mercados que são mais marcados pela concentração, né, que são os mercados mais concentrados. Bom, entendido esses conceitos básicos de concentração, o que é concentração, a diferença de um mercado concentrado e atomizado, o que é estrutura concorrencial, o que é poder de mercado, vamos falar mais especificamente sobre as medidas de concentração. Essas medidas, elas basicamente se dividem em dois tipos. As chamadas normativas. E essas normativas, elas levam em conta a estrutura concorrencial. Então é o seguinte, as medidas normativas, elas não vão só avaliar o nível de concentração atual do mercado. Eles vão avaliar o nível de concentração potencial do mercado. Ou seja, o quanto que esse mercado tem o potencial de se tornar mais ou menos concentrado. Então ele vai além, né, da situação atual, né? Então é uma medida mais qualitativa que tenta ver o potencial de concentração, quanto que esse mercado está mais sujeito a ficar concentrado ou não. Então, avalia parâmetros comportamentais de produtores e consumidores, tecnologia, barreiras de entrada. Então, essas são medidas normativas de concentração, que são bem mais complicadas e bem mais difíceis. E as medidas positivas, elas medem a concentração atual do mercado e levam em conta apenas uma informação, que é o market share, né, das empresas que atuam nesse mercado. E essas medidas positivas, elas se dividem em dois tipos. As medidas de concentração positivas parciais, que não levam em conta dados de todas as empresas, e as medidas de concentração sumárias ou totais, né, que necessitam dos dados de todas as empresas. Então, como exemplo de uma medida parcial, a gente tem as razões de concentração, né, que a gente vai ver nessa aula, e como exemplo de medidas sumárias, a gente tem o índice HH e o índice de entropia. Nessa aula a gente vai ficar restrito às medidas positivas de concentração. Então, as medidas positivas, como foi falado, né, elas requerem uma única informação, que é o market share das empresas desse mercado. E o que é esse market share? Né? É o percentual do mercado que é dominado por uma empresa. E como que a gente determina esse percentual de mercado dominado por uma empresa? Então a gente precisa de algum critério de informação. Geralmente se adota ou a quantidade de produtos vendidos ou o faturamento da empresa. É até mais comum se adotar o faturamento da empresa para ver o market share, né? E então o XI representa esse market share, representa essa quantidade que foi vendido, o faturamento de uma empresa, e o X representa a informação agregada, representa o total de faturamento desse mercado ou o total de quantidade produzida nesse mercado. Então o market share, que a gente chama do S, é o XI sobre X, ou seja, é o quanto que foi produzido por uma determinada empresa, ou quanto que uma empresa faturou, dividido pelo faturamento total dessa indústria. Então o X é a somatória de todos os XIs desse mercado. Primeira medida de concentração que a gente vai ver são as razões de concentração, o CR, né? E a gente fala que é o CRK, que é a razão de concentração da ordem K. O que é o CRK? É a soma do market share das K maiores empresas de um determinado mercado. E as mais comuns é o CR4 e o CR8, ou seja, a soma do market share das 4 maiores empresas e a soma dos market share das 8 maiores empresas. Então eu vou pegar as 4 ou 8 maiores empresas, ou qualquer outro valor de K que se queira, e vou somar todos os market share. Então basicamente isso é uma razão de concentração.
E é uma medida parcial porque eu só vou pegar as 4 maiores, as 8 maiores e as outras eu vou ignorar. Então eu vou pegar esse exemplo aqui. Então a gente tem 9 empresas, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cada uma delas tem o seu faturamento. E vamos tentar calcular a razão de concentração da ordem 4 e da ordem 8, o CR4 e o CR8. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o market share, ou a fatia de mercado. Então se a gente somar todos esses faturamentos, né, 10 mil, 15 mil, 17 mil, 10 mil, 8 mil, 20 mil, 18 mil, 22 mil e 4 mil, a gente chega no faturamento total do mercado de 124 mil. Aí dividindo 10 mil por 124 mil, a gente chega que a empresa A tem uma participação no mercado de 8,6%. A empresa B de 12,10%. A empresa C de 13,71%. 8,6%, 6,45%, 16,13%, 14,52%, 17,74%. E a empresa I, a menor de todas, tem uma parcela de só 3,23% do mercado. O que é o CR4? CR4 é a soma do market share das 4 maiores empresas. Então eu vou pegar a empresa H, a empresa F, a empresa G e a empresa C e vou somar o market share dela. Então eu chego à conclusão que as 4 maiores empresas desse mercado têm 62,10%. Um dado que é um mercado de 9 empresas, né? As 4 maiores têm 62,10%. Então já dá pra gente perceber que não é um mercado lá muito concentrado, não é tão concentrado assim. Se a gente pegar o CR8, dá 96,7%, porque são 9 empresas, né? Então as 8 maiores só não está entrando aqui a empresa I. Né? Por isso que é 96,7%. Bom, quais são as principais deficiências do CR? As principais deficiências do índice de concentração. Primeiro, por ele ser um índice parcial, ele ignora a presença das menores empresas da indústria. Então, por exemplo, se eu trabalhasse, que esse caso faria mais sentido, né, porque são só 9 empresas, que se eu trabalhasse com o CR4, CR4 de 62,10. Dentro dessa informação de 62,10 não está presente nenhuma informação sobre a empresa I, sobre a empresa E, sobre a empresa A. Elas simplesmente não estão aqui dentro, elas não estão... o modo como o market share dessas empresas menores está distribuído pouco influencia, né, no CR4. Então isso é um problema. Vou mudar aqui que está CK, mas é CR. Razão de concentração, né? Que geralmente a gente vem do inglês. Então, nos índices parciais, as menores empresas simplesmente não têm relevância. E outra questão é que mesmo as maiores empresas, elas estão contando, elas influenciam no CK, mas o modo como a participação relativa dessas empresas se distribui também não relaciona. Então, por exemplo, a gente tem aqui a empresa H com 17, a empresa F com 16, a empresa G com 14. Mas se em vez disso F, G e H tivessem todas por volta de 16 e de modo que desse 62,10, não ia ter influência nenhuma. Então o modo como o market share está dividido nessas 4 maiores também não tem influência nenhuma. Então os índices de concentração parciais, como o CR, a razão de concentração, ele é bastante limitado. E aí foi criado o índice HH, né, o índice de Herfindahl-Hirschman, que é o HHI. E basicamente ele é um índice total, porque ele considera a informação de todas as empresas de um determinado mercado. E ele é calculado da seguinte maneira: eu vou pegar o market share de todas, vou elevar ela ao quadrado e vou somar o quadrado, né, desse market share de todas as empresas participantes. Então basicamente eu vou pegar as K empresas participantes desse setor e vou somar o market share de todas elas. Então, por exemplo, se no mercado tem 3 firmas que possuem 60%, 25% e 15% no mercado, o HH seria 0,60 elevado ao quadrado, mais 0,25 elevado ao quadrado, mais 0,15 elevado ao quadrado, então vai dar 0,445. Uma outra maneira de expressar o HH é você pegando o percentual mesmo e elevando ao quadrado. Então você pegando 60 ao quadrado, mais 25 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, e aí vai dar 4.450. Então são duas maneiras de se interpretar, né?
Quando eu uso o valor decimal para elevar ao quadrado, o HH vai de 0 a 1, e quando eu uso o valor percentual para elevar ao quadrado, o HH vai de 0 a 10 mil. Alguns exemplos do mercado americano, não são tão atuais, né? Veio de um livro de economia do Krugman, mas, por exemplo, sistemas operacionais de computador têm um HH de 0,91, muito próximo de 1, então é bastante concentrado, né? Então, grande parte está na mão da Microsoft, por exemplo. Aviões de grande porte, 0,50. Mineração de diamantes, 0,23. Automobilística, 0,14. Distribuidoras de filmes, 0,10. Provedores de internet, 0,075. E mercearia de varejo, né, supermercados, varejistas, 0,032. Então é bem pouco, bastante diluído nesse caso. Bom, como a gente interpreta o índice HH, né? Então, para a gente interpretar o índice HH, a gente tem que ter em mente algumas coisas. E uma das coisas que a gente tem que ter em mente são os limites desse índice. Então, qual é o valor máximo que esse índice pode ter e qual é o valor mínimo que esse índice pode ter? Então, o valor máximo que esse índice pode ter é 1. Né? Os dois índices vão ter valor máximo de 1 ou 10 mil, né, se eu usar o percentual para elevar ao quadrado. Então, em que casos ele vai ter valor igual a 1? Ele vai ter valor igual a 1 no caso de um monopólio, porque eu vou ter uma única empresa que domina 100% do mercado. Né? O market share dela é 100%, então 100 elevado ao quadrado vai dar 10 mil, ou 1 elevado ao quadrado vai dar 10 mil. Ou vai dar 1 elevado ao quadrado vai dar 1. O limite inferior vai depender do número de empresas do mercado. Então, quanto mais empresas tiver no mercado, maior a possibilidade do limite inferior do índice HH se aproximar de zero. Então, no caso do índice decimal, né, do índice que eu uso as porcentagens em decimais, o limite inferior do índice vai ser 1 sobre n. E no caso se eu usar as porcentagens percentuais para elevar ao quadrado, vai ser 10 mil sobre n. O fato é que quanto maior o número de empresas que existem no mercado, maior a possibilidade desse limite inferior se aproximar de zero. Então, mas ele só vai ser zero se o n for para infinito, né? Se eu tiver infinitas empresas e se essas empresas tiverem um market share totalmente distribuído. Então, por exemplo, se eu tiver só 2 empresas no mercado e cada uma delas tiver 50% do mercado, ou seja, metade para uma e metade para outra, 50% para uma e 50% para outra, esse mercado vai estar no limite inferior do HH, só que o limite inferior nesse caso vai ser 1 sobre 2, então vai ser 0,5, que é um valor relativamente alto, né? Um valor alto de HH, apesar de ele estar no limite inferior. Então não basta estar no limite inferior, também eu tenho que ter um número razoável de empresas. Então, no caso, se eu tiver 2 empresas, ainda que elas tenham que estejam perfeitamente distribuídas, né, 50% para cada um, ainda vai ser um oligopólio, né, mais especificamente um duopólio. Então, N é o número de empresas analisadas, então o limite inferior é 1 sobre N. Então, esse limite inferior, como eu falei, ele vai caracterizar a situação em que todas as empresas têm o mesmo tamanho, no sentido de que todas as empresas dominam a mesma parcela de mercado. Então, se todas as empresas dominam a mesma parcela de mercado, vai estar no limite inferior. E se eu tiver uma única empresa, vai estar no limite superior. E esse limite inferior ele vai se aproximar de zero quanto maior o número de empresas que existem no mercado. Então, quanto maior o número de empresas, menor vai ser o limite inferior. Uma outra medida interessante, né, para esses índices HH é o que a gente chama de número equivalente. Número equivalente é o seguinte: dado um determinado HH, dado um determinado índice HH, qual seria o número de empresas que eu deveria ter para esse HH representar o limite inferior? Ou seja, para esse HH representar a situação em que todas as empresas teriam o mesmo tamanho.
Então, é uma medida legal para comparação, né? Porque a gente vê o número real de empresas no mercado comparado com o número de equivalente de empresas no mercado. Ou seja, se esse determinado mercado, com essa razão de concentração, se todas as empresas tivessem o mesmo tamanho de mercado, tivessem o mesmo market share, aqui tamanho, eu estou falando de tamanho no sentido do market share. Então, se todas as empresas tivessem o mesmo market share, qual seria a quantidade dessas empresas que daria esse índice HH? Então, isso é chamado número equivalente. E, basicamente, eu determino esse valor, esse número equivalente, fazendo 1 sobre o HH, ou, no caso se eu estiver usando valores percentuais, 10.000 sobre o HH. Então, quanto maior o valor de V, né, quanto maior for o valor desse número equivalente, menos concentrado é o mercado. Na verdade, quanto mais esse valor, quanto mais esse número equivalente se aproximar do número real de empresas no mercado, menos concentrado esse mercado. Então, vamos pegar o seguinte, né, aquele exemplo que a gente teve. A gente obteve, no mercado de 3 empresas, a gente obteve um HH de 4.450, ou de 0,445. Então, se a gente teve um HH de 4.450 para o mercado de 3 empresas, qual é o valor equivalente desse mercado? Então, o valor equivalente desse mercado, se eu pegar 10.000 dividido por 4.450, vai ser 2,25. Então, para esse H ser perfeitamente distribuído, ou seja, se todas as empresas tivessem o mesmo, a mesma parcela de mercado, ou seja, se o mercado fosse perfeitamente diluído entre todas as empresas, o mercado de 2,25 empresas, que não faz sentido, né, mas é só um número de comparação, então o mercado de 2,25 empresas teria um HH de 4.450. Como o nosso mercado real tem 3 empresas, a gente vê que 2,25 se aproxima de 3, então dá pra gente dizer que esse mercado não é lá tão concentrado assim. Então é o quanto que um número equivalente se aproxima do número real de empresas no mercado. Então vamos pegar aquele nosso exemplo, né? E como é que a gente calcula o HH? A gente calcula o HH, agora não mais com as 4 maiores ou com as 8 maiores, a gente tem que pegar todas as empresas do mercado. Então a gente tem que pegar as 9 empresas. E aí a gente vai fazer 0,0806 elevado ao quadrado, mais 0,1210 elevado ao quadrado, mais 0,1371 elevado ao quadrado, mais 0,0806 elevado ao quadrado. Então a gente vai pegar todas essas fatias de mercado, elevar ao quadrado e somar. E a gente chega no HH de 1.302,29. Esse valor é alto, é baixo. Se a gente comparar com o limite superior, a gente vai ver que esse limite é baixo, mas o limite superior não pode ser a única medida para a gente comparar, né? Então, vamos pegar um número equivalente. Então, vamos pegar vamos pegar 10.000 dividido por 1.302,29. Então, a gente chega no número equivalente de 7,67. Então, se as empresas fossem perfeitamente distribuídas, né, se cada uma tivesse fatias iguais de mercado, 7,67 empresas representariam esse HH de 1.302,29. Então, como 7,67 não é lá muito inferior a 9, né, não é muito difícil a 9, não é muito abaixo de 9, a gente chega à conclusão que esse mercado não é tão concentrado assim. E o limite inferior, né, se a gente pegar 10.000 sobre 9, a gente chega no limite inferior de 1.111,11. Então dá pra gente ver que o HH também não está longe do limite inferior. Mas por outro lado, você dá a ver que o limite inferior está bem longe de zero, né? Dá 1.000 e pouco, ou no caso do decimal dá 0,10. Então não está muito longe de zero, por quê? Porque esse é um mercado só de 9 empresas. Então, o que a gente pode concluir? Que esse mercado tem um nível de concentração que está próximo do limite inferior, né, um pouquinho acima do limite inferior, mas tem poucas empresas, então o limite inferior não é tão baixo assim, né, porque só tem 9 empresas. Bom, para que o índice HH é utilizado? Então, o índice HH é utilizado para
por exemplo, para órgãos, né, como o CAD do Brasil, né, ou o Federal Trade Commission dos Estados Unidos, para eles avaliarem, por exemplo, fusões e aquisições. No caso do Brasil, essas regras, né, do CAD, de fusões e aquisições, elas não são tão claras, mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, né, só para a gente dar um exemplo, ele trabalha com algumas faixas. E a partir dessas faixas, eles definem se as fusões e aquisições vão poder ou não acontecer. Né? Então, alguns conceitos básicos, numa fusão de duas empresas sempre vai levar o índice HH do mercado, e a ideia é você verificar se esse índice vai se elevar ou não ao nível que prejudica a concorrência, que prejudica o consumidor. Então, lá nos Estados Unidos se divide os mercados em 3 faixas. Né? Se o HH vai de 0 a 1000, indica um mercado fortemente competitivo. E aí não existe a preocupação com a ocorrência de fusões. Se ele vai de 1000 a 1800, ou de 0,10 a 0,18, aí já é um mercado parcialmente competitivo e aí as fusões já têm que ser avaliadas com maior parcimônia. E a ideia é o seguinte: se a fusão der um aumento maior que 100, a fusão deve ser vista com preocupação. E se o HH for maior que 1800, aí isso indica um oligopólio, e aí se o HH for maior que 50, a fusão deve ser vista com preocupação. Então vamos pegar aquele nosso exemplo e vamos considerar uma fusão entre as empresas HI. HI, então, é a maior e a menor empresa. Né? Então agora eu não vou ter mais 9 empresas, eu vou ter 8, né? Porque as duas, a H se fundiu com a I. E uma dessas empresas vai ter, em vez de 17,74, vai ter praticamente 21% do mercado. Então, em que isso impacta no índice HH? Né? Então, o nosso HH inicial era 1302,29. Então, isso se encaixava no mercado parcialmente competitivo. Então, por mais que tivesse bastante bem distribuído o market share entre as 9 empresas, como eu falei, 9 empresas é um mercado em que já existe uma certa preocupação. O meu HH final, considerando essa fusão das empresas HI, ele passa para 1.416,89. Então aumentou mais de 100. Aumentou, né, um pouquinho a mais de 100. Então essa fusão deve ser vista com preocupação, né, porque houve um aumento maior que 100 ocasionados por essas fusões, mesmo com a fusão da maior com a menor empresa do mercado. Então, se a H se fundisse com G, com F, o aumento da concentração do mercado seria muito maior. Bom, um índice bem menos usado, né, mas que a gente pode falar um pouquinho, é o índice de entropia de Taylor. E aí ele deriva do conceito da teoria da informação, né, e é um conceito que vem originalmente da física, né, que a entropia mede o nível de desordem no sistema. Então, esse conceito veio da física e a teoria da informação criou algumas medidas, né, para usar essa entropia para verificar o nível de desordem, né, no sistema de informação. E aí começou a se utilizar esses índices de entropia para se avaliar, por exemplo, a concentração de mercado ou a concentração de renda. Então aqui a gente vai ver um exemplo desse índice de entropia de Taylor aplicado à concentração de mercado. Né? Então, quanto menor a entropia, ou seja, quanto menor for a desordem do sistema, ou seja, quanto mais o mercado estiver concentrado na mão de uma empresa, menor será a sua entropia. Então, quanto menor a entropia, maior a concentração. Então, o cálculo da entropia de Taylor, desse índice de entropia de Taylor, basicamente vai ser dado por essa formulinha. Então, vai ser um negativo e vai ser o market share. O market share tem que ser tem que ser usado em valor decimal aqui, né? Não pode ser usado em percentual. Então vai ser o market share vezes o logaritmo natural do market share. Então eu vou pegar o market share de todo mundo multiplicado pelo logaritmo natural do seu market share,
E o logaritmo market share de um valor menor que 1 vai dar negativo, né? Por isso que eu tenho aquele negativo na frente. Isso vai dar o índice de entropia. E aí, se o índice de entropia for igual a zero, isso vai caracterizar um monopólio. Então o monopólio vai ser caracterizado agora por um índice de entropia igual a zero, né? Porque como a gente falou, né? Quanto mais concentrado, menor a entropia. Por que o índice de entropia igual a zero, né, caracteriza um monopólio? Porque vamos pensar, aqui a gente tem um SI, né, se for um monopólio, igual a 1. Então vai dar 1 vezes ln de 1, né? Então o ln de 1 no caso vai dar zero. Então nesse caso o índice de entropia do monopólio é igual a zero. E no caso do limite inferior, né, vai ser ln de n. Então ln de n, que no caso é um limite superior, né, porque agora o monopólio é zero e quanto maior for esse número, menor a concentração da empresa, né? Então quanto mais ele se afastar de zero, maior a concentração da empresa. E o máximo valor que ele pode chegar é ln de n, que é o ln do número de empresas. Então, de novo, quanto maior for o número de empresas no mercado, mais ele vai se afastar de zero. Então, ele vai caracterizar esse caso, né, de ln de n, vai caracterizar a situação em que todas as empresas têm o mesmo tamanho. E o número equivalente, nesse caso, vai ser aquele número de Euler, lá, o E, né, elevado ao índice de entropia. Aí eu vou ter o número equivalente. Então, vamos pegar o nosso exemplo, né, já aqui com as fatias de mercado. Então, como é que eu vou determinar o índice de entropia de Tail, né, o ET? Então eu vou pegar, por exemplo, 0,0806 vezes o logaritmo natural de 0,0806. Aí eu vou somar esse valor com 0,1210 vezes o logaritmo natural de 0,1210, mais 0,1371 vezes o logaritmo natural de 0,1371. E eu vou somar todos esses valores, vou cancelar o negativo, né? E aí eu vou chegar no índice de entropia de 2,10, né, que está bem longe, né, do zero, né, que seria a situação de um monopólio, e está relativamente próximo do limite superior, que seria o ln de 9, que dá 2,30. Então, novamente, né, por esse índice a gente chega à mesma conclusão do índice anterior, que ele está próximo do limite superior, né, e o número equivalente, se a gente fizer aqui, vai dar 8,16, que vai dar também relativamente próximo ao número 9 de empresas. Então é isso, né, algumas questõezinhas para se avaliar. O que tenta medir o índice de concentração industrial, qual é o termo oposto de um mercado concentrado, o que é poder de mercado, qual a diferença de medidas de concentração sumárias e parciais, o que são as razões de concentração e quais são os casos mais utilizados, né? Quais são as razões, os casos das razões de concentração mais utilizados, quais são as principais deficiências das razões de concentração, o que é o índice HH e como ele é calculado, quais são os limites superiores e inferiores desse índice, como o HH é utilizado nos Estados Unidos para o controle de fusões, e como é calculado o índice de entropia de Tail e qual o limite inferior e superior desse índice. Então era isso aí dessa aula e agradeço a vocês.